Guilherme é cofundador da Alura, a maior plataforma de educação tech do Brasil. Foi medalhista da UBI, então para os alunos aí da primeira turma da 2026, a gente tem a Olimpíada Brasileira de Informática para vocês se inscreverem, então Guilherme foi medalhista da UBI na sua época, programador desde quase sempre. Ele já usou computação na matemática, na poesia, na arte, na educação. Nos últimos anos vem focando em como conectar seus conhecimentos mais recentes de IA e computação ao seu passado na graduação de matemática aplicada. Então a pesquisa é pesquisa em matemática com IA, de uma busca no computador a um teorema em mim. Qual conhecimento você ainda precisa ter? Então já aproveito aqui para deixar o pessoal de matemática discreta atento. A gente tem uma pesquisa sobre Lean para fazer, né? Um provador de teorema, lembra que a gente conversou? Então, é legal que o Guilherme já vai comentar um pouco sobre também, então vocês ficam mais atentos, prestem bastante atenção, que eu posso perguntar alguma coisa em aula, hein? Então, muito obrigado Guilherme, fique à vontade. Obrigado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, sou Guilherme Silveira. Acho que só uma pequena correção que eu mandei errado, provavelmente, tá? Não é na OBI, é na ICPC. A OBI é ensino fundamental, médio e um pouquinho de ensino superior, né? A ICPC é superior, é terceiro grau, né? Esqueci o termo. É maratona de programação, tá? Eu sou medalhista da maratona. E também queremos que vocês se inscrevam. E foi uma das grandes mudanças da minha vida, uma das coisas muito impactantes. A maratona, tanto as finais brasileiras, sul-americanas e mundiais. E teve uma citação aí sobre a bagunça da minha carreira, né? A gente tinha comentado sobre sua graduação foi em o quê? Minha graduação foi em muita coisa. Eu fiz 10 anos de matemática no IME-USP. Aí você pergunta como é que uma pessoa faz 10 anos de graduação? Eu vou ensinar a vocês, mas vocês não terão esse mesmo benefício do que eu, tudo bem? Eu tive, não recomendo e vocês não terão. Você faz primeiro meio semestre, aí você vai morar fora na Alemanha trabalhar com computação. Aí você volta 2 anos depois, começa o segundo semestre. Aí quando você começa o segundo semestre, você está meio que no terceiro ano, na verdade, né? Seu dentro da faculdade. E aí você se dedica muito. E aí você é um dos melhores alunos porque você se dedica muito. Afinal, você já é 3 anos mais velho do que todo mundo que está ali, né? E aí você se dedica bastante, aprende bastante durante 1 ano, 2 anos, aí você abre a empresa e não consegue focar mais tanto na faculdade quanto na empresa. Aí a faculdade vai ficando de lado, você vai fazendo uma matériazinha, outra matériazinha, que aqui você não tem esse benefício, lá a gente meio que tem, você tem que ficar fazendo uns pedidos extras, etc. Aí você vai enrolando, até que chega um ponto em que não dá mais. Ou é o trabalho ou é a faculdade. Naquele momento, para mim, fazia sentido o trabalho, foquei no trabalho, pedi transferência da faculdade para um outro curso de matemática. Então, saí da matemática aplicada computacional, fui para matemática aplicada computacional nem lembro mais o nome, e em saúde, né? E aí enrolei mais 2 anos, e aí no total foram 10 anos sem me graduar, mas estudando muita matemática por 10 anos, mas sem me graduar. Aí parei, toquei minha carreira, etc. Muitos anos depois voltei, fiz engenharia de software e mais uma outra graduação. Mas essa minha experiência acadêmica dos primeiros anos, né, quando eu voltei da Alemanha, que foi quando eu me envolvi com as Olimpíadas de computação, né, com a maratona de programação, e aí eu era o aluno da matemática que fazia, naquela época não era o pessoal da matemática que fazia Olimpíada de computação, né, hoje em dia tem uma mescla muito mais forte, então eu era o aluno da matemática que fazia a matéria do mestrado de computação para participar da Olimpíada. Então, para mim foi muito, muito importante essa experiência da Olimpíada na graduação. A matemática na graduação também foi muito importante para mim, porque, por uma sorte, né, como eu fiz a matemática aplicada e computacional, eu caí em métodos numéricos e matemática computacional, né, sem saber direito o que eu estava caindo. E, no final, isso veio na minha vida de diversas formas. Mas, bom, vamos trazer para o que eu estou trazendo aqui, né, por que eu vim falar disso hoje. Eu queria falar de, recentemente, né, ou recentemente, sei lá, tem uns 4 anos, né, que o uso das LLMs no dia a dia do nosso trabalho, isso falando do meu trabalho numa empresa de educação de tecnologia, mudou muita coisa na criação de código, tudo bem? No ato de gerar código.
E aí, uma das coisas, como a gente está há 3, 4 anos tentando fazer muito isso, tem muita coisa automatizada, eu sempre tento pensar, poxa, como é que eu posso usar alguns desses conhecimentos nas coisas que eu aprendi lá 20 anos atrás, na minha graduação, e que eu abandonei, que eu gostava tanto, e até hoje gosto, e não consigo mais voltar direito, e não sei o quê. E aí isso é um ponto muito importante, né? Naquela época, eu fiz uma iniciação científica com um professor que estudou no INPA, que é o Eduardo Colli, e ele estudava sistemas dinâmicos, e ele deu um problema para a turma inteira, e ele falou assim, olha que interessante, isso daqui funciona em R1. Olha que interessante, isso daqui também funciona em R2. Será que funciona em RN? Não sei, porque tinha que fazer muita conta. Tinha que calcular tudo, tá? Tudo era muita coisa, para caber numa lousa, 2 lousas, não era o foco da aula. Ele falou, sei lá. E aí o que eu fiz? Eu peguei esses cálculos, levei para o computador, eu sabia programar, né? Levei para o computador, 2005, levei para o computador, programava já razoavelmente bem, né? Desde 89 que eu programava. E implementei o testa tudo, testei tudo por muito tempo, o computador rodou e eu provei que para R3 funcionava, eu acho que sim, ou para R2 não funcionava, não lembro, vou chutar que sim, tá? Vou chutar que é para R1, para R3, para R7 e depois para R15, alguma coisa assim. E aí, vocês começam a ver algum padrão aqui? Alguma coisa do gênero? Você começa a perceber algum padrão, né? Eu não lembro se um tinha ou não tinha, tá? Não lembro direito. Eu acho que no final era assim, não funcionava para 2n-1, tá? Não funcionava, mas isso em cálculo total. Eu sei que não bateu, tá? Eu sei que não bateu, não sou burro aqui, tudo bem? Mas era para dimensão 2n-1, alguma coisa assim, não funcionava. E como? Calculando tudo. E por que o professor não tinha calculado tudo naquela hora? Bom, primeiro porque não dava na lousa para calcular tudo. Segundo, porque para calcular tudo você precisaria programar no computador e você precisa saber programar. E saber programar é uma habilidade, você tem que investir tempo, aprender, etc. Depois tem otimizações que você pode fazer, né? Muitas otimizações para principalmente operações em matrizes, que acelera muita coisa. Hoje em dia com GPU, não sei o quê. Então tem todo um mundo de cálculo, né, que você vai fazer num computador que tem infinitos tipos de otimizações para você poder calcular tudo, ou mesmo que não seja calcular tudo, né, fazer bootstrap, calcular probabilidades, Monte Carlos e afins. Então, para você usar como ferramenta de pesquisa matemática, você precisava saber programar, tudo bem? Então, o que eu já vi alguns professores brincando era que você precisava ter um aluno de iniciação científica ou de graduação de doutorado fazendo alguma coisa para que programasse para o professor ou para a professora, porque a professora que era mais velha não sabia programar nessas linguagens naquela época. E aí a pergunta é, se hoje em dia os agentes de inteligência artificial são capazes de programar para mim, o que eu preciso fazer para conseguir fazer pesquisa matemática utilizando o computador, então, né, para provar coisas, né? Mesmo que isso daqui fosse uma prova calcular tudo, né, que é uma prova mais simples, se é só calcular tudo, né, é uma prova mais simples. O que eu ainda preciso saber, né? Eu preciso saber programar, né? Ler o código, entender o código, debugar o código, eu preciso saber essas coisas, né? Eu preciso entender como que o computador é capaz de calcular coisas, né? Vocês já caíram, quem aqui é do primeiro ano? Do segundo? Do terceiro? E do décimo só eu. Então, quando você vai fazer, você já fez alguma conta assim no computador, você faz tipo, 10 dividido por 5 é igual a 2. Vocês já fizeram alguma coisa assim do gênero e aí ele dá false? Vocês já viram isso? Vocês sabem o porquê disso? Alguns chacoalhando a cabeça, outros talvez timidez ou não. Então a gente tem um problema de representação de número, né? Como é que eu represento um número, mesmo que seja o número 2, mesmo que seja o número 10, mesmo que seja o número 5, e eu não chamei isso aqui de 2, porque eu não sei se isso é 2. Como é que eu represento isso, né, num computador? Porque o computador não é capaz de representar todos os números do universo, né? Ponto final. E é isso aí, acabou, né? A frase é essa. Eu não menti, é verdade. Então existem padrões, né? Padrão IEE, não sei o que, né? 1595, estou inventando número, tá? Para padronizar como que a multiplicação, como que a soma, como que não sei o que, tudo deve funcionar nos nossos computadores, para que as representações numéricas funcionem de uma forma e elas vão ter um erro e não sei o que, etc e tal. Então, quer dizer, vai ter erro. Isso daqui vai ser 1.999999, não sei se é essa exatamente, tem uma famosa clássica, né, que o pessoal usa, e na hora que você usar igual a 2, vai ser falso e acabou, e o azar é só teu, né? O azar é só teu. Por quê? Porque na hora que você vai fazer um f de x igual a f de xy, né, igual a y ao quadrado, 2x mais 2y, sei lá, qualquer porcaria do gênero, 2xy mais 2y, vai. Quando você faz isso daqui e você executa isso daqui
milhares de vezes em cima de fxy, você pega um ponto, né, pega o ponto 1, 0 e executa isso daqui. Quanto que isso daqui dá? Né? Isso aqui vai dar 0, vírgula, e blá, 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 blá. Aí você pega isso daqui e executa de novo no f, executa de novo no f, executa de novo no f. Cada vez que você faz essa multiplicaçãozinha, você está inserindo erro na representação numérica. Tudo bem? Então, se você pretendia provar que f de 100 de xy é igual a xy, se você pretendia provar isso, o azar é seu. Porque você vai ter um erro numérico acontecendo aí e não vai conseguir provar. Tudo bem? Então, existe toda uma área da matemática computacional, de aritmética intervalar, onde, quando eu falo f de xy, quando eu falo 2 vezes 5, ele me devolve não 10, ele me devolve 9.99999 e 10.00. Aqui eu estou avacalhando na simplificação, tudo bem? Então eu vou fazer contas com intervalos e não mais com números precisos. E aí eu vou provar que o intervalo é contido dentro do intervalo que eu queria. E aí com isso eu provo, sabe quando a gente vai para análise real e para as outras coisas e tem que provar intervalos dentro de intervalos e coisas do gênero? Uma analogia, tá? Não é a mesma coisa. Mas uma analogia, você vai ter que provar intersecções de intervalos agora. E não mais números precisos, porque essa precisão não existe. Porém, se você provar com isso daqui, tá provado. Tá provado. Tudo bem? É aceito como prova. É uma prova matemática que usa contas do computador para provar uma coisa. Então, eu entender que existe aritmética intervalar, entender como ela existe, entender que existe um outro IEE para aritmética intervalar, entender que isso é implementado no CPU, entender que no GPU funciona de forma diferente, entender que essas coisas... E aí, quem é que tem que entender isso? Tudo bem? Para poder fazer provas dessa forma. E aí tem as outras formas, aqui eu falei de flutuante, né? Ou ter um rigor com aritmética intervalar, etc. Né? Mas também tem outras formas de eu provar coisas. Né? Eu posso provar que uma coisa, né, se eu falar, olha, x² mais 4x xy igual a 15, né? E eu quero minimizar isso daqui para minimizar x mais y, né? Quero minimizar x mais y em cima disso daqui. Então, esse tipo de problema a gente também consegue provar com algoritmos computacionais, certo? Vários tipos de problemas, de variações dessas a gente consegue provar. Satisfabilidade, nunca lembro o termo, né? Mas se satisfaz, se não satisfaz, se é possível satisfazer essas equações, se não é, quando, como, sob certas restrições, outras restrições. Então, tem várias questões computacionais que a gente consegue utilizar, algoritmos, etc., para provar coisas, né, com o computador, tá? Então, precisa rodar o programa, precisa rodar o algoritmo, precisa rodar a coisa para provar. Agora, é claro, a gente também precisa saber o que é uma prova, o que é um teorema. Eu preciso conhecer a minha área que eu conheço, né? Eu preciso conhecer as áreas que eu estou estudando, eu preciso conhecer, seja lá o que for, da matemática. Isso eu tenho certeza que você ainda precisa conhecer para poder provar alguma coisa, mesmo que seja utilizando essas ferramentas. Então, antigamente, com certeza você precisava saber tudo isso para poder fazer algumas dessas provas. Né? Então é super de nicho, é o nicho do nicho do nicho, né? Você conhecer tudo isso para você poder fazer provas desse tipo. Mas agora que a inteligência artificial escreve código para mim, será que ela já não conhece tudo isso para mim e ela é capaz de fazer isso? Né? O que ela é capaz de fazer? Então eu coloquei aqui um processo de tentativa de prova, tá? Aliás, eu podia ter citado lá contra-exemplo, buscas de contra-exemplos, etc., né? Como outras formas. Então, eu estou querendo, tem um teorema que eu quero provar, uma conjectura que eu gostaria de estudar, etc. Eu começo com intuição, eu faço uma exploração teórica, eu mapeio para a computação isso, eu procuro um resultado e a partir desse resultado eu volto lá para trás. Eu não estou dizendo que todo mundo pesquisa dessa forma, tá? Eu estou dizendo que esse aqui é um processo que a gente pode fazer em loop como ser humano, tudo bem? Cada um vai ter o seu processo e o seu processo é dinâmico e vivo. Enquanto você for vivo, você vai mudando esse seu processo de pesquisa, tá? Mas eu quis pegar um exemplo de processo. Então, o que acontece? Com a inteligência artificial, com as LLMs escrevendo códigos, eu vou usar aqui como agente, porque são mais complexos do que só a LLM, né? Ela escreve o código, é verdade. E ela também consegue rodar experimentos, né? Então, se eu falar para ela, olha, eu acredito, né? Pega essa função que eu inventei, né? Pega essa função, chama f de 2, né? f2 de xy, igual a f de xy, tudo bem? E aí f de 3, f4, f5, né? Então, vai iterando nessa função discreta. Chama o f de 100 e eu teorizo que existe um ponto fixo, quer dizer que ele começa aqui e ele vai terminar nele mesmo em 100 iterações, tudo bem? Eu estou teorizando que existe um ponto fixo e que o ponto fixo é único e que não sei o quê.
Então eu posso pegar isso e falar para ele, olha, escreve o código que tenta provar isso para mim com aritmética intervalar, sei lá, por exemplo, tudo bem? E aí ele pode tentar quebrar o grid onde, né, ele pode pegar um mapa de XY, né, porque a gente está trabalhando em R2, uma das formas, ele pode quebrar isso daqui em vários pedacinhos e aí tentar provar para pedacinhos muito pequenininhos que o XY vai para o infinito. À medida que você vai iterando F2, F3, F4, vai indo para o infinito. Mas, em uma dessas pequenas células, tem um cara que volta para cá, e 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 que vai indo cada vez mais perto daqui, e que, blá, 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 por causa do teorema A, com o teorema B, com o teorema C, você tem que esse cara aqui é um ponto fixo, tudo bem? Ou não, não é. É um atrator estranha, não sei o quê, e por aí vai, tá? Então, você pode pedir para ele gerar os experimentos, gerar o código para você. Então, você teorizou alguma coisa, né? Você fala para ele, olha, executa esse código para mim, e é claro que ele também pode redigir LaTeX, né? Que é um trabalho do cão, ninguém merece, ninguém nasceu para isso, mas ele pode escrever isso pra gente, tá? Então tem que tomar cuidado com o que ele escreve, obviamente, né? Agora, o que não mudou do lado da direita, que todo mundo já deve ter lido, porque slide tosco é assim, né? O que não mudou e aumentou, né? O julgamento, né? Julgar se deu certo ou se não deu certo. Como é que eu julgo que o código que ele escreveu tá certo? Entendeu? Se eu não conheço o código, como é que eu julgo que o código que ele escreveu para validar isso daqui está certo ou não está certo? Né? Se ele errou lá mais ou menos, ele usou uma biblioteca que tem precisão 32 e em vez de usar uma precisão 64. E eu preciso entender o que está acontecendo ali. Então a barreira para julgar se está certo ou não vai acabar aumentando. Aqui eu não lembro o que eu escrevi, mas é isso aí, bora pra frente. Tem bastante coisa. Então, uma fórmula simples. Eu citei aí um exemplo, eu vou pegar esse outro exemplo aí do FXY. O FXY é o mapa de Henon, que é xy, vírgula, y ao quadrado, mais c, mais bx. É isso, né? Então, FXY para AB, né? É isso aqui, né? Desculpa, CB. Opa. Esse daqui é uma função, maravilha, ela é uma função. Você tem dois parâmetros, C e B, mas ela é uma função que nem aquela que eu tinha escrito, tudo bem? E é uma função que João, chamado Henon, inventou, tudo bem? Não veio do chapéu, mas veio. Tem dois parâmetros, é uma regra, você aplica ela 1000 vezes, f de xy, f de xy, f de xy, C e B é parâmetro para ela, tá? E aí você tem resultados super interessantes, né? Aí os gráficozinhos não tem grande preocupação, é o que eu já falei. Esse daqui é se você pegar um ponto aqui dentro, tá? Dependendo do ponto que você pega, obviamente, essa é a trajetória que o ponto faz. Então, ele faz essa trajetória que parece ser, né? Parece ser contínua, né? Parece ter uma dimensão aqui um pouco maior, né? Do que, não sei o quanto deve entrar. Não parece ter buraquinhos entre ela, ou será que tem infinitos buraquinhos entre ela? Não sei, como é que eu vou descobrir? É uma grande questão da humanidade, literalmente. Quantos buraquinhos a gente tem aqui, ou quantos buraquinhos a gente não tem? O quão preenchida é essa área que a gente está vendo que parece para mim um bumerangue, tá? Parece um bumerangue para mim, né, as linhas, mas o quão realmente isso é uma linha, né? Primeiro, não é uma linha, tá? Mas o quão realmente isso está conectado, né? Não é uma das grandes questões. Então, se você pegar esse espaço específico e pontos aí, iterar, você encontra coisas do gênero. Esse é um parâmetro mais famoso, 1.4 e 0.3, tá? São os parâmetros clássicos do Henon. Eu citei, né? Então, órbitas periódicas é quando você pega um ponto XY, itera uma vez, cai num outro XY, itera outra vez, cai num outro XY, itera outra vez, ó, período 3. Tudo bem? Eu tinha citado lá período 100, esse aqui é um cara de período 3. Então, é isso aí. Período 1 é chamado de ponto fixo, período 3 são 3 pontos que se revezam. Se você começar em qualquer um deles, você fica aí loucamente, tudo bem? Aí, a pergunta interessante, uma das milhões de perguntas interessantes em cima desse mapa, né, que alguém conjecturou, quais períodos, então qual P, né, tipo aqui é P é 3, tudo bem? Período 3, né? Quais períodos podem ocorrer se as coordenadas forem racionais? Então, se aquele meu 1.4 e 0.3 forem números racionais, isso é, né, números racionais, ponto, tá? Não é um número qualquer, tem que ser um número racional. Se aquilo é um número racional, pode ocorrer um ponto fixo? Pode ocorrer P igual a 2? Pode ocorrer P igual a 3? Quais podem ocorrer? Quais não podem? Então, é uma das conjecturas abertas para esse problema matemático. Então, para C e B, né, quais períodos admitem órbitas em que? E aí tem algumas implicações, etc., quais são os possíveis, e é uma conjectura aberta, né, essa daí, tá, de 2024, né, de um
evento de 2023, publicado em 2024. E a conjectura é essa, que para um número finito de um parâmetro, né, para um número finito de um parâmetro, toda órbita tem período que divide 2. Isso é, ou é 1 ou é 2. Não tem período 3. Tudo bem? Essa é a conjectura. Não existe período 3. Não existe períodos maiores do que esse. Né? Pode até existir um ou outro, mas tem que ser finito. Tá? Então ele está falando que pode existir um ou outro finito, mas infinito não. E aí, o que eu fiz? Né? Eu joguei a ideia de tipo, olha, vamos tentar uma busca em gradientes de parâmetros racionais. Então vamos pegar alguns parâmetros racionais, aquele 1.4, aquele 0.3, chuta alguns aleatórios. Lembra aquilo que eu fiz na minha graduação no primeiro ano, que foi o meu terceiro ano de graduação, na sala, né? Não foi na sala de aula, foi em casa, tenta tudo. Eu falei, deixa eu tentar um monte. Então, junto com a gente, eu falei, olha, então programa aí vários experimentos em que a gente vai tentar um monte e começar nesse espaço de parâmetro, porque agora tem um espaço AB, né, de parâmetros racionais. Para esse espaço de parâmetros racionais, varre aí esses parâmetros e tenta ver se você encontra, aleatoriamente, tenta ver, vai que, né, vai que você encontra. Provavelmente você não encontra, mas você encontra algum indício de alguma coisa, opa, e se eu for para cá, e se eu for para lá, etc, né? Então começa a procurar. E então sair varrendo, e é claro, para varrer rápido tem que otimizar coisas, né? Então algumas bibliotecas para fazer isso. E encontrar candidatos, a AB ainda não prova nada, porque lembra, a gente está usando floating point, que é totalmente impreciso, tudo bem? Não rola usar floating point 32 e aí falar, olha, eu provei, eu precisava do intervalo, eu preciso de alguma outra coisa mais rigorosa, né? E Julia, né, em Julia você pode programar e você tem Big Int, onde eu consigo dar a precisão que eu quero para as contas, tá? Em algumas linguagens de programação você consegue dar a precisão que você quer para as contas que você vai fazer. E no meu caso, como é F3, né, eu estou procurando o período 3, eu consigo dizer o erro exato de acordo com o número, né? Eu falei, olha, eu quero 5.000 casas decimais. Então eu consigo saber o erro exato dessas 5.000 casas decimais. Já que são só 3 vezes que eu vou iterar naquela função, parece super tranquilo. E aí acabou caçando, e aí você encontra um padrão de parâmetros aqui, para os quais você encontra o F3, né, o F3 igual a F, igual o XY original, tudo bem? Você encontra um ponto fixo na terceira iteração. Então, quer dizer, eu começo a encontrar um padrão aqui aleatoriamente, nessa busca aleatória, usando as bibliotecas adequadas, eu consigo começar a encontrar um padrão. E aí, usando ferramenta, que é o CAPD aqui, de aritmética intervalar, tudo bem? Que é uma ferramenta usada por matemáticos para provar através de a matemática aritmética intervalar, você consegue provar que o intervalo está lá dentro, etc. E aí você chega na conclusão que você queria, tudo bem? Ele funciona dentro do... Tem alternativa, né, para MATLAB, e outras coisas aí que eu acabei usando, tá? Estou citando aí várias coisas, e aí o Lean, como a gente tinha citado também, né? Então, para algumas provas matemáticas no paper, o que a minha ideia é? Se eu preciso provar que o f de 3, né, f3xy, no meu caso, esse caso aqui é um caso super simples, tá? Eu preciso provar que f3xy é igual a né, yx cubo mais não sei o que, 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 não sei o que. Então, essa prova daqui para cá, eu consigo provar com Lean muito mais simples, tudo bem? Eu não preciso provar porque o Guilherme fez, né, não só porque o Guilherme fez, né, as contas no papel, né, abriu essa expressão no papel, mas eu consigo computacionalmente provar que isso é uma verdade, tudo bem? Por quê? Porque eu não quero errar as coisas no papel, né? Eu não quero que o Guilherme erre uma conta, esqueça de um x aqui e se dê muito mal, tá? Estou dando o exemplo mais trivial que eu posso imaginar aqui, tá? Então o máximo de provas possíveis que eu consegui fazer no Lean aqui, que não vão ser necessariamente numéricas aqui, ou no Lean, ou no, eu acho que eu citei antes, ou no Z3, não, no Z3 não, porque é satisfabilidade. Tem outras ferramentas que servem pra gente, o SymPy, acho que também, né? Acho que aqui seria mais o SymPy, tá? Eu usaria para fazer esses casos. Por quê? Porque eu quero que tudo que eu estou passando pelo agente de inteligência artificial seja validado pelo computador, tudo bem? Eu não quero que nada seja, o Guilherme disse que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu quero que tudo seja, o computador disse que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então tem vários tipos de ferramentas, cada uma para um caso diferente que você acaba usando. E aí essa é a família universal que ele acabou encontrando, tá? Aqui estão os parâmetros, né? O parâmetro B, o parâmetro C
e onde ele encontrou, né, uma família, aquela família ali, tá? O C igual a não sei o quê. Então, se você escolhe um valor de B, eu te dou um valor de C, e para esse C e B existe uma órbita existe uma órbita de período 3. Então, eu provei que aquela conjectura está errada. Tudo bem? A ideia final foi provado que a conjectura é errada. Por quê? Porque se você pegar esse contra-exemplo, substituir na fórmula, você vai ver que você encontrou uma família infinita onde isso é verdadeiro. Lá ele falava que só podia existir finita. A conjectura era finito. Então não, acabou, ponto final. Tudo bem? Então, a ideia num processo em que você começa com uma ideia, lembra a intuição que eu citei? Você começa com a intuição, transforma ela em código, sai explorando ela, né? Explora ela de alguma forma, né? Roda um experimento. Esse experimento vira um resultado, esse resultado volta para a intuição humana e você continua explorando, continua validando. Você entra nesse loop, lembra que eu falei que é um processo? Você entra nesse loop de um processo, em algum momento sai alguma coisa, sai lixo, sai algo interessante, sai algo útil, depende do que você está fazendo aqui, depende de você ser humano aqui, tá? A conjectura cai, né? Aí está aí a formalização, não sei o que, etc. As ferramentas que foram utilizadas para esse trabalho específico, né? Então, os 3 conhecimentos, repara que para essa prova, os 3 conhecimentos foram necessários. Foi necessário saber programar, foi necessário saber o que é aritmética exata versus float, né? Foi necessário entender, né, aquele exemplo lá de Enon eu conhecia porque foi a iniciação científica que eu fiz. É por isso. Porque se a gente pegasse de uma área completamente diferente que eu nunca estudei, não fazia a menor ideia, não tenho a menor ideia do que ia acontecer, não conheço, não sei, né? Mas é a área que eu conheço porque é o que eu tinha estudado naquela época, na iniciação. Então, as 3 coisas ainda foram necessárias. A vantagem é que a IA automatizou esse processo para mim, tudo bem? Ela foi lá e ficou repetindo inúmeras vezes. Que mais? O problema que surgiu, né? Então, o resultado disso que eu falei para vocês, né, de eu tentar rodar esse experimento, não foi um artigo que eu submeti, foram dezenas de experimentos, tá? Isso aqui não foi depois de um experimento, né? Aqui é um experimento que deu certo, né? Que não foi um, na verdade foram vários. E teve mais uma dezena que deu errado até encontrar aquela família do C, né? Porque repara que aqui eu quis provar por contra-exemplo. Provar por contra-exemplo é procurar exemplo. Como é que você procura exemplo? Sai correndo, não é? Você sai correndo com intuição, você fala, mas se eu for para esse lado, aquela outra coisa vai diminuir, essa daqui vai chegar mais perto, essa daqui não sei o quê. E aí você vai com aquele jogo, né, para tentar achar um exemplo cada vez mais próximo daquilo que você quer. Uma série de experimentos. A vantagem é que o computador calcula loucamente esses experimentos para mim. E o computador gera o código para calcular esses experimentos para mim. Tudo bem? Então, e eu tenho que rastrear tudo isso, rastrear as hipóteses que eu estou escrevendo, rastrear os resultados, escrever, revisar, verificar, e aí depois tem o processo do paper em si, né? Tudo isso fazer em paralelo, etc., quando você estiver numa coisa. E aí o que eu queria dizer é isso, o terminal e o caderno não são suficientes, né? 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, né, o Knut, que é um dos grandes matemáticos, não sei se matemático ou computadoreiro, sei lá o nome, né, do cargo dele, mas um dos grandes nomes da matemática, da computação e tudo mais, né, da matemática computacional, posso falar isso? Não sei, da computação, né? Cientista da computação, E ele encontrou um exemplo, um contra-exemplo, não lembro, acho que era um exemplo, e ficou super feliz de que ele encontrou, só que o dele foi, entre aspas, um terminal, né? Um terminal digital, um caderno digital. Ele saiu lutando com a IA e falando, olha, mas e tal coisa, 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 mas e tal coisa. E aí 1 hora lá, depois de 30 e tantas iterações, a IA deu o resultado para ele, tudo bem? Então é um super caderno que ele ficou trabalhando e em alguma hora ele chegou a isso daqui, tudo bem? Então quer dizer, tem problemas que serão resolvíveis simplesmente num cadernão longo onde a IA consegue gerar muita coisa para você. Eu escrevi isso tudo aqui para tentar atacar outras coisas e ver o que acontece, né? Foi o que eu fiz, até porque são as minhas limitações. Eu organizei aqui para vocês terem uma ideia, né? Então eu tenho um objetivo que é um problema aberto, como essa conjectura, os experimentos que eu priorizo, quais são os experimentos que eu vou fazer, executo eles, né? Vou executando, até que eu chego nos resultados que são publicáveis e eu falo, olha, agora eu quero escrever o paper e aí eu vou para uma verificação adversarial, quer dizer, eu vou para outras inteligências artificiais para tentar quebrar o paper, né? Agora eu vou na outra inteligência artificial e rodo o experimento contrário, né? Se aqui eu falei, olha, A implica em B, agora eu vou tentar lutar tão forte quanto para mostrar que não, né? Que não é verdade isso daí, tudo bem?
tento quebrar o paper da mesma força que eu tentei criar ele. Tem que ter a mesma força na tentativa de quebra. Em cada uma das frases, né? Todas as frases que você tem num paper, todas as frases são claims, né? Você está falando, olha, isso daqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, portanto, isso aqui é verdade. Qualquer uma dessas pode ser mentira e já era, né? Se você errou uma frase, né? Qualquer coisa, né? Já era. Então eu tento atacar cada uma dessas daqui, separadamente, é um ataque para cada uma. Você executa esse ataque, se tiver qualquer erro menor, né? Um erro menor é tipo, você colocou isso daqui, mas na verdade era 75, 76, isso é um erro. Então, um erro desse gênero, isso aqui volta para o experimento para conferir o que foi que gerou esse erro, se é um erro só de arredondamento mesmo, ou não, é um erro que acontece, se é aceitável, se não é aceitável, etc. Volta para cá, e fica nesse ciclo. Então, quer dizer, aqui eu tenho um ciclo, né, de exploração, aí eu tenho um ciclo de escrita e de novo na exploração, para depois ter alguma coisa que eu queira submeter, né, uma coisa que eu tenho confiança, né. E aí eu escrevi o agente que faz tudo isso, né, que tenta fazer tudo isso para mim. O agente, que é a inteligência artificial, ele roda os experimentos, ele formata o LaTeX para mim, ele busca os erros que eu cometi antes de uma outra pessoa buscar os erros que eu cometi, né, gerencia os metadados disso tudo e roda tudo isso em paralelo em várias máquinas, porque eu quero rodar isso o mais rápido possível, né. E o que o pesquisador faz? A pesquisa ainda, né? Você explora as teorias, as consequências, as conjecturas, né, tudo mais que vier, analisa essas consequências, julga se você acredita que aquilo é real ou não e você assina no final, porque é o teu nome no final que vai estar, não é o nome do GPT ou do Cloud que vai estar no final da entrega, certo? É o seu nome que vai estar lá. Isso aqui eu comentei para vocês, né? Eu peguei aí 3 problemas para explorar, né? Um desses foi esse do Enon que eu comentei. Peguei outros 2 problemas para explorar esses dias. Então, no final, o que eu acredito que acontece? A barreira de execução desses caras todos, né? De todo esse processo, ela cai. Então, imagina que eu tenho um sistema feito para matemáticos, onde uma pessoa matemática coloca um problema computacional, esse problema é trabalhado, traz resultados, e aí a pessoa matemática de novo decide, olha, não, eu quero ir para esse caminho, quero ir para aquele outro caminho. Junto com o computador, executa mais experimentos, quero ir para esse caminho, quero ir para aquele outro caminho. Então esse processo, seja como for, né, a decomposição desse processo, ficou mais fácil. Tudo bem? Ficou mais fácil, não tem o quê? Achar contra-exemplo, calcular por longos períodos de tempo, tudo ficou mais fácil, né? Agora o julgamento aumenta. Porque agora você precisa, se você vai usar essa ferramenta, você precisa não só conhecer da sua área da matemática, mas conhecer também do código que foi gerado. Conhecer das consequências do código que foi gerado. Tudo bem? Porque senão você vai estar usando um negócio com imprecisão e falando que a prova é rigorosa. Tudo bem? Então a exigência sobre a gente que escreve a matemática, né, estou me colocando aí no grupo, acaba sendo maior. Eu coloquei uma lista de ferramentas, né, existem várias outras, coloquei uma lista de ferramentas e é isso. Se você quer usar essas ferramentas computacionais para resolver problemas matemáticos, você vai ter que conhecer um monte, cada vez mais, né? Se eu vou usar o computador como uma ferramenta para provar coisas, eu tenho que conhecer quais são as ferramentas, quando elas funcionam, para que elas funcionam, como eu posso compor elas para resolver um problema ou não, né? E aquela história, né? Por mais que eu pense, não, tudo bem, eu não vou usar um Z3 para resolver um problema se eu estou trabalhando com um baralho. Eu peguei esse exemplo de propósito, por quê? Porque um artigo que eu tinha escrito 3 anos atrás era como utilizar C3 para fazer um truque de mágica com baralho. Então você pega um truque de mágica e fala, olha, eu quero ser capaz de fazer essa mágica. E aí o Z3 vai lá e prova para mim que existe como fazer essa mágica neste baralho, e para você fazer essa mágica nesse baralho, você tem que fazer tais coisas. Então, quer dizer, você pega um problema que não é que você não pensa que ele é de uma área específica da matemática, essa é a coisa mais óbvia, acho que para todo mundo aqui, né? Você não pensa que é de uma área, mas no momento que você conhece aquela outra ferramenta, você leva para outra ferramenta, né? Faz um mapeamento do problema, leva para outra ferramenta e resolve. E isso é óbvio na matemática quando a gente está, né, calculando integral, né? Só que não só no cálculo de integral, isso também quando a gente leva para a computação, né? Se a gente tem ferramentas que resolvem problemas em certas áreas da matemática, se a gente conhece essas ferramentas, eu vou pegar um problema de outra área e levar para aquela ferramenta computacional que não era da minha área, tudo bem?
Eu acho que esse é a importância agora. Por isso que eu falei lá, né? O peso na pessoa da matemática acaba sendo maior. Por quê? Porque agora você vai ter que conhecer todas as ferramentas da computação. Não é que você vai ter, tá? Tudo bem, gente? É que quanto mais você conhecer de ferramentas daqui, mais ferramentas você tem. E eu usei o exemplo da integral porque é isso, né? Você quer calcular qualquer integral, quanto mais ferramentas de integral você conhece, né? Mais você resolve. É óbvio, porque você tem mais truques, você encaixa daqui, encaixa de lá, transforma para cá, transforma para lá. A mesma coisa aqui. Quanto mais ferramentas você conhecer, mais você vai pegar o seu problema e jogar para cá, para cá, para cá, para lá. Tudo bem? Então você tem que conhecer, né? Eu coloquei aqui um conjunto que tem mais do que o conjunto que eu conheço, mas tem um subconjunto que eu conheço. Usado no Pub 15 é porque eu usei naquele paper específico daquela conjectura, tá? Então eu acho que é isso. Se você tem um problema... Bom, isso aqui é se quiser explorar, se alguém quiser explorar junto. Eu quero mostrar para vocês a ferramenta que eu fiz, para vocês verem, não na prática necessariamente, né? Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Eu não coloquei o tempo, eu esqueci de dar start. Burro demais, gente do céu, né? Mas eu prometo que é a última coisa. Eu queria mostrar, então, a ferramenta que eu fiz para gerenciar tudo isso, porque, como eu falei, é muito experimento, é muito resultado, é muita coisa que você tem que ficar lendo. Não dá para ficar lendo 50 terminais, não dá para ficar scrollando para cima e para baixo. Eu precisava de uma interface melhor para poder ver isso. Então, nesse problema específico, eu tenho aqui os meus objetivos, que eu tinha falado para vocês, né? Então, eu tenho vários problemas. Aqui um problema absurdamente aberto que quem quiser ganhar o Fields é só resolver ele. E aí os outros, né? E os outros, né? Obviamente que os outros que vão para frente, esse fica parado. E eu falei, talvez seja exagero, tá, gente? Mas foi pra vocês entenderem o peso da coisa, né? Não vai, isso aqui não vai resolver. Quer dizer, né? Deus sabe quando vai resolver, alguém vai resolver. Mas então tem outros objetivos que eu fui tentando menor. A partir daqui, né? A partir desse problema, quebrou em problemas menores. Olha, esse menor eu consigo atacar, aquela conjectura que apareceu naquele paper eu consigo atacar, aquela outra. Então, quer dizer, agora varre mais papers do que os que eu tinha varrido, vê que outras conjecturas apareceram baseadas nessa e vamos trabalhar naquela. Então começa a abrir outros objetivos, eu começo a ler as conjecturas e falo, opa, essa daqui sim. Aí lê aquele paper para entender como é que ela estava sendo discutida e aí corre atrás de executar ela, tudo bem? E aí vai executando. E cada um desses objetivos, ó, aqui tem 3 de 4 experimentos, 9 de 19 que foram feitos, né? 11 de 19, 15 de 17, 23 de 17. Cada um desses experimentos pode ser uma coisa mais complexa, pode ser uma coisa mais simples, tudo bem? Pode ser uma execução aqui simples dessa, mas em geral é algo mais complexo que eu acabei executando. Então eu fico lá, executo, em geral eu deixo 8 em paralelo executando, e daqui 15 minutos eu começo a ler a primeira, quando eu termino de ler a primeira decido o que fazer com ela, rodo outro experimento ou não, leio a segunda, rodo outro experimento ou não, faço o que, etc. Então vai rodando esses objetivos. Quando termina esses objetivos, voltei. Como eu falei, eu acumulo eles no que eu chamo de publicação, e aí esse exemplo que eu citei, que é esse daqui, o 15, né? Aí tem as várias fases, assim como o objetivo, a publicação também tem várias fases, né? Então eu vou verificar se ela realmente tem algo inovador, porque a coisa mais óbvia é a inteligência artificial copiar algo de algum outro lugar e a gente esquecer que ela copiou algo de algum outro lugar. Então eu preciso verificar isso várias vezes, né? Que realmente aquilo que eu estou gerando não está em algum outro lugar da literatura. Claro que ninguém, né, é mais difícil de ter uma certeza absoluta nisso, né? Depois rascunha, gera o rascunho, faz aquele ataque que eu citei para vocês, né? Então, por exemplo, esse daqui está em QA, né? Está enfileirado para ser atacado, esse daqui está sendo atacado nesse instante. Esse aqui foi atacado e tem 2 problemas menores, como eu citei, problema menor pode ser isso, pode ser algum outro problema, tá? Pode ser tipo um arquivo de resultado CSV, os dados não batem com isso daqui. Pode ser alguma outra coisa maior que eu deixei passar, tá? Pode ser, agora né, mas que não vai alterar o resultado do paper, tudo bem? Agora, se tem alguma coisa que vai alterar o resultado do paper, aí é esse aqui embaixo, ó. Aqui ele está dizendo, olha, tem alguma coisa que invalida na prova 2, né? Tem uma prova 2, está escrito aqui, está muito difícil de ler, mas está escrito invalida a prova 2, tudo bem? Então, quer dizer, tem uma segunda prova dentro do paper que parece que ele detectou alguma coisa que eu errei gravemente, tudo bem? Eu errei mesmo, errei feio. Será que eu errei mesmo? Não sei, eu tenho que rechecar, tudo bem? Eu vou defender, tem o defend, aí eu clico no defend, tento defender cada um dos claims que ele fez, né? Eu vou argumentar, olha, eu acredito que é isso por causa disso, acredito daquilo que é por causa daquilo, acredito daquilo outro por causa daquilo outro, e aí eu defendo. Depois que eu faço minha defesa, ele vem aqui no defendendo, né? Aí vem aqui, se ele tentou defender e não conseguiu defender, ele volta para, olha, vai precisar ser humano, se vira, porque é com você, eu não vou botar, né? Ela não quer assinar embaixo de que eu estou certo ou não. Então eu vou ter que olhar com mais cuidado ainda, porque ela não garantiu.
Senão ela vai mais para frente e aí eu dou um recheque, não tem nada em recheque aqui, né? Se eu tivesse defendido com sucesso, né? Se o que eu falei fez sentido, provou, ajudou, tampou o buraco, etc., ele viria para cá. No recheque eu dou um rechecar, aí ele faz uma segunda vez isso que ele acabei de falar, né? E vem para cá, o que é o inválido ou pronto para pré-print. No inválido, o que ele fala? Ele fala por que continuou inválido e daqui, ou daqui, tanto faz, tá? Eu volto lá para o ataque e faço o loop do ataque. Quantas vezes que eu faço esse loop do ataque? Eu faço até ter 5 bolinhas verdes. As 5 bolinhas verdes... Aqui não está com 5 bolinhas verdes, porcaria. Aqui tem os 5 bolinhas verdes, tá? Porque os 5 bolinhas verdes, quer dizer, ele passou pelo loop, depois que eu conferi tudo manualmente, né, fiz todas as validações, etc., e tantas vezes, e passei por esse ciclo de ataque pelo menos 5 vezes seguidas, onde não tem nenhum erro disso daqui, não tem nenhum erro minor, né? Não pode ter nenhum erro minor que foi encontrado 5 vezes seguidas. Se, né, encontrou 4 vezes ficou verde, uma ficou vermelha, volta pro zero, tenta de novo, tudo bem? Por quê? Porque, né, não quero que nenhum erro passe para frente, então vai ficar lá dias rodando até ficar consertando e eu vou ficar olhando lá, o que errou, por quê, o que errou, por quê, o que errou, por quê. Então eu ter o meu peer, né, na prática eu estou tendo um peer que está olhando para mim o que eu estou escrevendo e validando o que eu escrevi para ver se está encontrando algum erro ou não, pequeno ou grande. E no momento que esse peer fala, olha, não encontrei, eu acho que eu falei 5 vezes ou 4, aí eu falo, beleza, então é isso que eu vou atacar, é isso que eu vou usar. E é isso, tá? É isso, eu acho que é isso. Deixa eu dar para trás. Tarará, tarará, é isso aí. Obrigado. Bom, agora a gente vai abrir para perguntas, mas eu já tenho algumas. Uma curiosidade, esse trabalho que você apresentou já foi publicado? Eu mandei para aprovarem, né? Vamos esperar a resposta de alguém, né? Desculpa a curiosidade, qual foi a revista? Qual que era o nome? Experiential Mathematics? Mas já está no archive. Tá no archive, eu deixei público, Eu compartilho sim. Minha opinião pessoal sobre esse é que a parte da família é um contra-exemplo. Ainda mais um contra-exemplo tão simples. Né? É uma família de funções em que tal propriedade é verdadeira. Joga e vê que a propriedade é verdadeira. Então, a primeira parte do artigo, eu acredito que está tranquilo mesmo, por isso que eu preferi começar com ele. A segunda parte, aí ele descreve por que essa família tem essa característica, né? Ele faz a curva da família, né? Então ele desenha a curva da família e desenha a curva dos parâmetros, né? Dos parâmetros não, do x1, x2 e x3. Porque daí ele quer mostrar que quando x1, x2 e x3 para o conjunto AB específico se cruzam, aí não é mais período 3, é período 1. Então, por isso, aqui nesse ápice, que acho que é o menos 1, então ele vai um pouquinho mais longe, que aí pode ter, né, aí você tem que realmente, né, tem que validar melhor. Mas a primeira parte, eu tenho mais confiança em falar isso. Mas eu acho que vai ser legal, porque eu encomendei para a turma de discreta, eles darem exemplo de teoremas em mim. Então, se tem nesse paper, já é uma fonte para eles estudarem. Deve ter algum... Tem, mas eu acho que não é o todo, né? Não é o todo que está aqui, É mais para eles terem contato. De algumas coisas. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte. O matemático puro, ele tem uma resistência com provas computacionais. Né? E aí, a tendência é cada vez mais aparecerem o auxílio, usar mais o auxílio do computador para auxiliar demonstrações. Como que você acha que a comunidade vai lidar com o computador versus o estilo típico do matemático puro, que tem uma certa versão? Eu só me empolguei com esse projeto porque depois que eu vi o apoio do Terence Tao para o Lean, né? Quando eu vi o apoio dele forte, né, etc., foi quando eu falei, putz, você devia estar explorando alguma coisa do jeito. Porque, quer dizer, é um caminho, né? O que me parece é isso, é um caminho. Vai ter gente contra, vai ter, né? Gente não só contra, né? Vai ter gente questionando e não apoiando, etc., né? É que do jeito que eu tô falando tá parecendo que é uma coisa de time, né? Não é isso, né?
E aí eu acho que essa que é a sacada, né? Porque, por exemplo, ninguém entre aspas, né? Mas ninguém vai questionar uma prova escrita com um algoritmo de minimização, de maximização, certo? Se você rodou o algoritmo, ele minimizou, ou você rodou o algoritmo, ele encontrou valores para aquilo ser satisfeito, ninguém questiona, certo? Não existe esse questionamento. Então a minha sensação é que, primeiro, para o Lean, me parece que é esse o caminho, né? Então, se você provou em Lean, e foi auditado o código, né? Porque se a pessoa escreveu lá o que quisesse, né? Aí é outra história. Então eu acho que o Lean realmente me parece ser um caminho de ganhar essa confiança com a barreira de que alguém tem que entender o código de Lean para poder falar, opa, isso aqui é uma prova matemática real, né? Só que aí que está a sacada, né? Poxa, nós matemáticos, e eu de novo me incluindo, né? Tomando a liberdade poética de me incluir, a gente aprendeu uma linguagem, né? Eu lembro de em análise real eu aprendi uma linguagem. A linguagem de como eu faço provas matemáticas, né? Eu consigo provar que uma coisa é outra. Por quê? Porque eu sei o que é o para todo, eu sei o que é o para não sei o quê, eu sei o que é o não sei o quê. Eu sei o que são essas coisas, sei o que elas significam, sei o que ela implica. Então, quando eu escrevo esse código, né? Quanto mais pessoas matemáticas aprenderem isso na graduação, mais você vai ter pessoas aceitando isso como essa prova, né? A gente só aceita essa formalização porque todos nós aprendemos essa formalização e sabemos as consequências dela. Se a gente souber as consequências dessa formalização, a gente vai aceitar as consequências dela. Então foi isso que me deu uma animada muito forte de ir pro Lean. Só que daí na hora que eu caí nesses problemas, como é muita aritmética intervalar, o Lean não tem suporte para isso. Então eu tive que correr para outras bibliotecas, que foi aí que eu caí no CAPD, caí em mais dois, eu não lembro agora o nome dos outros dois. E aí a comunidade que utiliza provas, né, matemáticas computacionais dessa forma aceita o CAPD, mas não é o mesmo tipo de aceite que eu imagino que será feito para o Lean, né? Porque acho que teoricamente ele implementa, né, mas ela não é verificada, né? E tem alguma outra que eu não lembro de quem que é verificada. Então a minha sensação é essa, de que tipo, é uma questão de a gente ser educado nessa outra linguagem, né? Numa outra linguagem formal de prova. E aproveitando a pergunta, você conhece algum material didático para quem quer aprender Lean? Não conheço. Eu usei a inteligência artificial para me ensinar, porque eu não fazia ideia. Material, mas não é didático? Oi? Existe material, mas não é didático? Existe material, mas não é didático, acho que é isso. Porque existe, né? Existe no site do Lean, existe lá um guiazinho lá deles, passo a passo, mas é seco. É seco. É boa sorte. Olha, para você fazer tal coisa, né? Não sei o que, sabe? É um dicionário, né? É um dicionário, não é um manual de aprendizado. Agora, então, eu acho que se jogar na IA você consegue ir fazendo, e o que eu fiz foi, eu comecei aquela história, né? Começa com coisas pequenas, você fala, olha, eu quero provar uma coisinha pequena, quero provar uma outra coisa, agora eu preciso de raiz quadrada, como é que eu provo raiz quadrada nos racionais? Como é que eu provo não sei o que? Como é que eu provo não sei o que lá? Você vai provando coisinhas pequenas, e aí você vai chegando nas suas mais complexas, né? Porque simplesmente chegar e falar, olha, eu quero provar aquele meu teorema ali, boa sorte, porque o teu teorema depende de um quinquilhão de teoremas, né? Porque no Lean tem aquela história, né? Você tem uma biblioteca padrão de matemática que já está provada e aceita como o que está lá é provado. Tá? O que se entrou lá é porque está provado, acabou. Então, se o seu teorema só depende dessas coisas, né? Ele é uma composição dessas coisas, maravilha, você compõe e a base já está feita. Agora, no momento que você depende de uma coisinha aqui que ainda não está lá, você vai ter que escrever. Só que provavelmente o teu teorema depende de 100 coisinhas que não estão lá. E aí, boa sorte você escrever as 100 coisinhas para fazer lá. Então, tem até um pipeline em que você faz, primeira coisa que você faz é esse grafo. Você desenha o grafo das coisas que você quer provar. E aí fica tudo numa corzinha azulzinha. Acho que é azulzinho, não lembro mais qual é a cor, é qual. Acho que é azulzinho. Aí você fala, beleza, vou provar esse. Aí você prova esse daqui e deixa esse verdinho. Aí você vai e prova o próximo. Verdinho. Vai atacando, até tá tudo verdinho que você provou tudo. Tá, então tem não sei. Se você me permite, só vai lá. Complementar, corrigir. Quando a gente está falando de usar o computador como auxiliar de prova, às vezes cria uma falsa expectativa em quem está ouvindo de que agora a gente vai usar o computador para fazer tudo em matemática. E aí é importante, em teoria da computação a gente estuda isso. De forma geral, a gente não é capaz de
criar uma prova com um teorema qualquer usando o computador e nem verificar se uma prova está correta, esses teoremas são indecididos. Então, de uma forma geral, não é que a gente vai usar o computador para resolver qualquer teorema ou verificar a concretude de qualquer prova. Então, existe uma limitação computacional, existem teoremas que são indecidíveis, a matemática não é completa nesse sentido. Alguma coisa a gente consegue resolver com auxílio automatizado de computação, mas não é verdade que agora eu vou pegar e formalizar tudo em mim e resolver todos os teoremas. Existem limitações. E a gente sabe quais são as que a gente não sabe, as que a gente não consegue? Algumas a gente já sabe? A gente sabe demonstrar, mas nem todas. Nem todas. Eventualmente cai no nosso colo uma coisa que a gente não sabe usar, a gente tem que demonstrar. E aí, mas a minha dúvida é assim, então, imagina que eu tenho um teorema X. Eu tenho como, de antemão, saber se será possível um dia na humanidade esse X ser provado computacionalmente? Ele pode estar em aberto e aí a gente tem que provar que ele existe algum teorema que diz quais teoremas podem ser provados por computadores ou não? É isso. Não, isso vai ser indecidível. É isso que eu queria dizer. Só para eu não sei se todo mundo sabe isso, porque eu acho que isso que é muito valioso, né? Porque isso fecha a porta completamente, né? Então, se eu tenho alguma coisa, não é que eu sei de antemão, tipo, opa, vai dar para usar o computador porque eu vou chegar no resultado, ou não vai dar, então deixa quieto, nem vou tentar. Não, azar o teu. Né? Se você tentar, você vai passar a vida inteira tentando e não vai descobrir se era ou não era possível. Agora, é óbvio que coisas como analisar vários casos exaustivamente, encontrar um exemplo, você quer provar que existe um determinado objeto, então verificar a existência de um determinado objeto, esse tipo de coisa tem. Mais prático. A gente consegue lutar aí para usar o computador para nos auxiliar. Mas em mesmo casos que não consiga provar por você, o computador ajuda muito a você ter uma ideia, uma intuição do que está acontecendo, ou do que não, ou de quebrar a sua intuição, né? Você tem certeza que aquilo dá certo, você faz um monte de teste até que não dá certo por uma razão. Então, mesmo em casos que você não tenha certeza que o computador possa resolver, ele pode ajudar muito a você entender o que está acontecendo e entender melhor o problema. Porque o Lean a gente chama de assistente de prova, né? Mas tem gente que chama de provador de teorema. O provador de teorema assusta, porque parece que agora é só jogar e acabou, né? Não precisa fazer demonstração. Só que não, a gente não vai fazer tudo. Alguma coisa a gente consegue, mas não acabou a matemática, né? Mas... Tem aqui. Você está falando de IA, mas aí é generativa. Também quero saber a quantidade de energia e capacidade computacional utilizada para fazer cada, ou por exemplo, a quantidade de prompts utilizada e o quanto cada prompt iria gastar para fazer isso. Entendi. Então, ó, primeiro eu falei, essas que quando eu estou citando IA aqui, eu estava citando LLMs, tá? Então é generativa baseada em LLM. Eu estava usando na prática Cloud, Opus e Sonnet. Estava usando o GPT 5.4, usei também já alguns outros chineses. GLM 5. Então, LLMs com isso e com um agente em geral usando o Pi por trás. O Pi, que é um cara que gerencia isso daqui para mim. Não necessariamente para esses projetos usei inteligências artificiais, algoritmos tradicionais de inteligências artificiais para tentar chegar nesses resultados, tá? Porque, né, dependendo da matéria da área que você está, né, a gente falou de otimização, etc. Algumas coisas talvez você vai usar outros algoritmos para tentar chegar naquele resultado. Mas o processo, aquele processo chamado um processo, usa LLM, né? O LLM num ciclo, num loop. Então isso aqui é para responder LLM e IA. Para responder consumo energético e quantidade de prompts, a resposta é muito. O número eu não sei, a resposta do que eu usei, tá? É muito. Então quer dizer, é triste, tudo bem? É isso. Por quê? Porque pensa que cada uma pensa no objetivo, né? Então eu tenho lá uma tabelinha de objetivos. Então meu primeiro objetivo é tentar achar um contra-exemplo. Coisa mais tosca do mundo. Então eu preciso de ideias de caminhos para tentar achar esse contra-exemplo. Então eu jogo nesse objetivo uns 5 experimentos. Que um é, tenta atacar B igual a 1 pela direita e ver se você encontra
valores próximos de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse é o meu primeiro experimento. O segundo experimento é, tenta atacar B igual a 1 pela esquerda e ver o que acontece com essas coisas, tenta encontrar algum padrão, né, etc e tal, alguma coisa do gênero. Então eu escrevi esses caras. Cada um disso daqui é um textinho que eu escrevi. Para cada um desses eu vou rodar vou rodar uma sequência no agente, né? Porque o agente não vai rodar só um prompt, né? Ele vai rodar lá até o tempo que for, né? Vai rodar, sei lá, 20 minutos de promptizada, né? Prompt atrás de prompt, de chamar a ferramenta, executar código, olhar o resultado, não sei o quê. Então aqui tem um monte de prompt, um monte de invocação no cloud acontecendo. Um monte. Depois que esse monte acabou, ele cospe para mim os resultados. Eu abro esse arquivo resultados, eu vou lendo, eu abro o código para ver se tinha alguma coisa que eu tinha que olhar, etc e tal. E esse é o resultado de um experimento. Lembra aquela quantidade de experimentos que eu tinha? Cada um daquele experimento é uma quantidade dessas enorme, que roda às vezes 10 minutos. E como eu tinha muito problema computacional, que é intensivo de CPU, tá? Que é conta matemática mesmo, é CPU, porque esses caras são, né, reaplicação de função. Então é conta pesada, mesmo que seja numa matriz, continua sendo conta pesada. Então eu tenho coisas que demoram 10 horas e fica lá no CPU 10 horas para chegar no resultado. E aí o resultado tinha um bug no código. E aí você tem que rodar mais 10 horas de novo. Tudo bem? Então é super pesado, principalmente porque aqui é coisa computacional mesmo, né? Não tem como você calcular f de 100 em 62 parâmetros sem calcular f de 100 em 62 parâmetros para 1 milhão de pontos, né? Não existe outro jeito. Então vai demorar muitas horas. E isso para cada um desses. Aí esses caras aqui têm que passar por tudo isso para depois ter uma outra granularidade maior. Então, o resultado é muito. Tudo bem? Tem mais perguntas? Vamos lá. Sim. Tem mais uma pergunta. Você poderia disponibilizar os slides pra gente? Então, claro. Tá. A outra... Eu esqueci. Qualquer coisa eu lembro. Tudo bem. Pode. São duas. O Lean já vem com alguns programas já aprovados, que eles aceitam como verdade. Certo? Quando é que eles entram, quando é que eles renovam, eles adicionam novas verdades? Como é que o seu código é aceito lá na base deles, né? Não tenho ideia. Na base principal não tenho ideia. Você sabe como é que é aceito lá na base principal? Eu sei que tem uma comunidade, e aí eu acho que quando você publica o artigo, publicado, aí eles vão revisar e aí talvez incorporar. Mas eu chuto que mesmo republicando o artigo e sendo aceito, acho que eles devem ter um veto ainda razoável, né? Pequena ainda que... Tá. Porque imagina que qualquer coisa que... Se alguém colocar alguma coisa errada ali... desandou todo mundo, né? Por causa que... Desandou todo mundo. Se não é um processo automático, você põe o seu teorema. E já que o Lean consegue provar totalmente pelo teorema que ele está certo, poderia subir no direto. Mas ele tem cuidado para evitar qualquer erro. Principalmente porque é o seguinte, pensa assim, pensa no Lean como um código, pensa como um código qualquer de programação. Você tem uma função que você chama ela de, vou colocar um def, tá? Prova que x mais x é igual a, que 2 mais 2 é igual a 4. Tudo bem? E aí o meu código é uma coisa mais tosca do mundo, tá? Não faz sentido nenhum que eu estou escrevendo, mas é só para, né? Assert 2 mais 1 igual a 3. Funciona. Se eles subirem isso daqui, ferrou, né? Por quê? Porque esse texto que eu estou falando, que eu estou provando, não é o que eu estou provando. Tudo bem? Então existe uma questão que é o que você realmente escreveu versus o que você está falando que você está fazendo. Entendeu? E isso é o fundamento, isso que precisa de uma validação, entendeu? Porque você colocar uma verdade aqui dentro, você coloca quantas verdades você quiser e tem que ser aceito. As verdades de dentro têm que ser aceitas, porque são verdades, ponto. Agora o problema é, a verdade que está aqui dentro, ela é exatamente o que você falou? Né, que é justo a questão do paper, né? A gente tem lá uma sequência enorme de expressões matemáticas. É uma verdade, pode ser até uma verdade, mas o parágrafo que está em cima falando que aquilo prova uma coisa é o que está escrito embaixo? Isso e isso é a mesma coisa? Essa é a grande questão, né? E rapidinho, e esse tipo de coisa
é o tipo de coisa que você não automatiza. Isso. Por ter dado um enunciado e dado uma possível prova, verificar se a prova de fato é a prova daquele enunciado, Então, isso daí faz sentido. E aí, leva para a minha segunda pergunta. Você teve que usar outras ferramentas por causa que dentro do Lean não existiam todas as provas que você já sabia que existia para poder provar o seu teorema, certo? Não só isso, porque nesse caso, por exemplo, um caso principal que eu tenho é assim, eu tenho um grid, que é aquilo que eu citei, eu tenho um grid que eu quero varrer e eu quero provar que nesse grid, para todas as células, num tamanho bem pequeno de célula, só existe um único ponto que volta para essa célula. Então não tem dois pontos que, não importa o número de, quer dizer, tem um número de iterações, vai, pega f de 31, vai, que em 31 ele volta para a mesma célula, quer dizer, ele só tem um ponto que faça isso, não tem nenhum outro. Eu preciso provar isso. Para eu provar isso para todas essas células aqui, a forma tradicional é com o CAP lá e acabou. Com o Lean, eu não tenho a menor ideia de como fazer, tá? Talvez dê, só que você vai ter que criar, o que me parece é que você vai ter que criar uma prova para cada uma dessas células. Você vai ter que certificar cada uma dessas células. Só que eu tenho um número absurdo de células. Que é mais ou menos o que eu ia ter perguntado. Se você poderia usar o próprio Lean e ficar recriando todas as provas que você já sabe que funcionam e tacando nele. Para você formar uma rede que vai chegar no seu teorema final. Só que, claro, se chegar nesse ponto, você vai ter que escrever um código enorme. Isso, eu acho que esse é o caminho que eles usam, que foi aquele que eu descrevi do grafo. Então você pega, existe a base de matemática deles que já está aceita, você baixa ela, você tem todas essas funções para chamar. Agora, você desenha aqui, olha, o meu teorema é esse. Só que esse teorema assume A e assume B. Então você desenha A e desenha B. O seu A depende dessas coisas aqui. O seu B depende dessas daqui. Esse daqui depende dessas outras. Então você pegou aquilo que você falou, aquilo tudo já está feito. Eu sei que isso daqui é verdade por causa do paper do João. E eu sei que isso daqui é verdade por causa do paper da Maria. Maria já provou isso daqui para mim, João já provou isso daqui para mim. Mas eu não tenho como simplesmente falar, olha, João já provou e Maria já provou. Até tem, tá? No Lean você pode falar, olha, tá vendo esse daqui meu? Esse daqui meu, ele é tem duas formas, tá? Você pode falar, olha, perdão, eu não vou provar. Todo mundo já sabe, já foi provado, tem paper já provando isso. Perdão, eu não vou provar, tá aí. Você pode fazer isso, tá? E aí ele vai ficar roxinho, não lembro as cores, tá? Então fica visualmente claro que você provou, mas você usou o recurso de que você está dizendo que isso daqui foi provado num paper externo e que você não vai provar, tá? Ou você usa um que, eu não lembro agora qual que é o outro, mas é meio que essa a ideia, entendeu? Então você consegue desenhar esse grafo e aí ir atacando ele aos poucos. Só que se você quiser implementar isso daqui do paper da Joana, você vai ter que fazer o mesmo trabalho agora para esse daqui, entendeu? E aí boa sorte, porque isso aí pode... Então por isso que é um trabalho enorme, um esforço enorme de uma comunidade de ir criando isso para frente. E às vezes só formalizar uma demonstração importante em linha, às vezes já é uma publicação. É justo isso, entendeu? É um trabalho forte mesmo, porque é muita coisinha que você tem que provar, né? Tudo que a gente assume lá, não, porque olha, porque João já provou, não tem isso. Você tem que provar o que João já provou. Bruno. Muito obrigado pela pergunta. Além do processo que você está mostrando, você está criando também de método. Nesse sentido, qual que é a visão da comunidade acadêmica em relação a esse processo aqui? Não sei se uma coisa que o senhor criou, ou se for copiado do modelo, se for reduzido a outro processo do método. Como que o senhor chegou a esse processo e qual que é a visão da comunidade em relação a isso? A visão a gente vai descobrir quando revisar esse paper, né? O primeiro eu mandei para um outro jornal que falou, olha, aqui não é o melhor lugar, né? No editorial, no board já falou, olha, não é aqui, é lá no outro. Aí eu mandei lá no outro, né? Eu mandei primeiro onde é uma conjectura, né? Eu mandei onde a conjectura foi publicada, tá? O método de resolver essa conjectura realmente não encaixa com esse jornal, mas como a conjectura foi definida aqui, eu mandei para lá primeiro, né? Falei, olha, é lá. Vocês estão provando que a conjectura é falsa. Estou provando que ela é falsa. Mesmo Isso. assim, Ele de cara no board já falou, olha, o método usado não encaixa.
encaixa no experimental, vai para o experimental. Aí eu mandei no experimental, aí passou pelo board inicial, agora está no peer review. Então, esperar agora 5 meses, quanto mais a gente esperar, acho que melhor para mim agora. E aí descobriremos. Mas isso não fala sobre o método, né? Fala sobre o resultado. Mas eu acho que o resultado meio que vai dizer um pouco sobre o método, né? É isso. Agora, é claro, é aquilo que eu falei, por isso que no começo eu usei a palavra um processo, porque aquilo ali foi um processo que eu inventei na hora que eu fui explorando e fui criando a ferramenta, e fui explorando a ferramenta e fui fazendo as coisas. Com certeza não é o ideal, veio baseado no meu conhecimento do mundo de indústria, de mercado, né? Tem umas coisas que a gente tem que provar a existência. Aqui você está citando, por exemplo, se jogar lá, mostra como está falsa aqui. Agora, mostrar alguma coisa, uma prova mais forte, sei lá, para tudo, acho que deve ser um pouco mais difícil, não? Então, aí você vai usar outras ferramentas, né? Porque, por exemplo, você quer provar que para todo valor de A, para todo valor de BC, o lambda mínimo é tal, é 4,2688. Então, para eu provar isso, eu posso pegar o grid, eu quebro o grid, então é uma coisa finita, certo? É um trabalho finito, quebrar um grid. Eu calculo esse lambda para cada um deles e eu provo que para qualquer valor de A e B, o maior valor de dentro desse grid, o menor é menor do que aquele, ou maior do que aquele. Então você pode encontrar formas, né? A questão é, você tem que encontrar a forma que faz sentido para o teu caso do para todo. E eu estou pegando esse porque é um cálculo para tentar aproximar ao muito cálculo de computação ainda, muito CPU, tá? Mas poderia ser uma coisa mais formal com simbólica mesmo, com matemáticas, né? Com tipo, olha, eu tenho que, né, ax mais b, y igual a não sei o quê, e então b mais a igual a não sei o quê, se não sei o quê, não sei o quê. E aí você consegue fazer essas provas também, tá? Então você consegue ir para outras também, tá? São outros caminhos. A questão é que o contra-exemplo é óbvio sempre, né? É dê um exemplo, dê um contra-exemplo. Essa resposta já foi dada, que não. Né? Você não consegue porque você não consegue resolver tudo com um algoritmo, ponto. Né? Com um computador você não vai conseguir resolver tudo, então não, a resposta já é não. Todos os exemplos que eu dei foram de numéricos porque essa é a minha experiência. Porque eu não sou de outra área, minha experiência matemática sempre foi computacional, né? Então é por isso que os meus exemplos vêm de lá, tá? Então, aí eu acho que aí a gente vai para o Lean e vai para as outras ferramentas, que não são as de maior peso da minha experiência, que vão provar outras coisas, né? Que vão provar de outras formas, e não com cálculos numéricos, né? Tá? Então, são outros conjuntos de abordagens, né? Computacionais. Boa noite, obrigado. Você disse que usou vários LLMs, né, cloud, o quanto você observa que a melhora dessas ferramentas de área, né, de linguagem, pode impactar para melhorar esse descobrimento, esse desenvolvimento de papéis científicos, porque me lembrou que recentemente saiu que dá para otimizar muito esses LLMs em uso de RAM, no processamento, sem perda de qualidade do output, certo? Então, como você acha que isso impactaria em outras aplicações? Tá. O que você falou agora é quantizar os modelos, né? Pegar um modelo, você quantiza ele para um número menor de bits e aí com isso você tem um modelo do modelo, né? Então a ideia é pegar toda a linguagem, a língua portuguesa. Eu vou dar um exemplo que é onde eu aprendi isso. Eu aprendi isso na indústria da cana. Eles tinham uma usina de cana e uma sequência de máquinas muito complexas que processa a cana. E esse processo complexo da cana precisa ser modelado matematicamente para eles poderem otimizar, certo? Só que para rodar isso num supercomputador é super caro, certo? Então você não tem como rodar. Então você modela os algoritmos, roda no supercomputador. Então no supercomputador você roda 5 horas e tem muitos dados.
Aí agora você cria um modelo de machine learning em cima do modelo do supercomputador. Porque esse daqui você vai conseguir rodar no seu CPU, GPU normal. Aquele ali você não vai conseguir. Então a quantização é meio que uma gambiarra análoga, né? Você tem um modelo gigantão que é melhor, né? E aí você, depois que você teve esse modelo, mas não é o real ainda, não é perfeito, né? Mas já é muito bom, ou bom o suficiente para o que você quer, e você recria um modelo em cima desse modelo, que vai imitar o modelo do mundo real. E é isso, e realmente fica melhor em muitos casos. Mas não tem como, tá? O Sonei 4.6, né, e o Opus 4.6 são muito melhores do que o 4.5, tá? O GLM que eu comentei, o 5, é infinitamente pior do que o 4.6, do que os outros dois 4.6. O 5.1 parece que é melhor, não usei ainda para isso. O GVD 5.4 é infinitamente melhor do que o 5.3. Então, mesmo esses modelos internos deles, está tendo uma evolução muito grande que, com certeza vai fazer diferença. Hoje, a Anthropic anunciou que aquele modelo dela tinha vazado uma semana atrás, né? Vazou um modelo dela, que ela ia publicar, vazou um documento dela, que ela ia publicar um modelo, que a inteligência artificial dela estava tão evoluída que podia achar vulnerabilidade em todos os sistemas operacionais, em tudo, e que era um negócio absurdo, e que não sei o que, uma que ela ainda não publicou, né? E aí hoje ela finalmente publicou esse artigo que tinha vazado semana passada. E no artigo dela ela fala assim, olha, essa ferramenta é tão potencial, não sei o que pode destruir tudo, não sei o que, então, destruir tudo eu digo, invadir tudo que é sistema, né? Acha vulnerabilidade em todo que é canto e ninguém nunca vai conseguir corrigir a tempo. Então, portanto, o que a gente vai fazer com essa ferramenta super poderosa? A gente vai compartilhar com as empresas que sabem fazer coisas com uma ferramenta super poderosa, porque é uma arma, certo? Isso é uma arma, você invade qualquer sistema, isso é uma arma. Então eles compartilharam com o Google, com a Amazon e com todas as outras empresas americanas, porque essas empresas americanas a gente sabe, né? Americano não usa arma para matar gente, só usa arma para o bem. Então tá resolvido o problema. Então eu sei que estou levando para o lado super político a questão que você levantou, mas é essa, entendeu? Entendeu? A resposta já está dada. A melhor inteligência artificial não estará na nossa mão, estará na mão das empresas americanas que estão fazendo a próxima arma. Nunca esteve, certo? As LLMs que a gente está usando, as empresas grandes sempre tiveram ferramentas melhores do que a gente. E continuarão tendo. A única questão é que esse buraco, né? O quão grande é esse buraco. Já vai ter, né? A NSA lá nos Estados Unidos sempre vai ter coisa melhor que a gente, infelizmente, né? Eu queria perguntar quantas pessoas ou empresas fazem esse mesmo tipo de trabalho cobrando tantas e tantas horas? Não tenho ideia, né? Eu sei, esse conceito, tá? Da onde que veio esse conceito, né? Do loop, de um loop infinito? Vem do Ralph, dos Simpsons. Eu não sei quem conhece os Simpsons e quem conhece o Ralph. E a ideia do Ralph dos Simpsons é que ele é uma criança que é mais limitada, de alguma forma. E aí o que eles dizem é assim, se você pegar uma coisa mais limitada e mesmo com ela você fazer a mesma coisa, muitas vezes o resultado final é um resultado muito interessante. Então é isso. Eu acho que tem um certo, no nome aqui tem esqueci o tipo do preconceito específico, né? Mas tem um negócio ruim aqui, mas a ideia é essa, a ideia é que você, chama Ralph Loop, tá? Que você pegue um problema e peça para a IA executar ela várias vezes, esse problema. Que uma hora o problema sai melhor do que tinha saído antes. Então essa ideia está sendo adotada na indústria de software loucamente. Hoje está loucamente, tá? Isso aqui está disparado em tudo que é canto. Isso não tem o que fazer. Agora, complementando, não nesse contexto de matemática, mas existe uma área de computação de alto desempenho que é computação exaustiva para resolver problemas o tempo todo. Então, essa coisa de usar clusters, nuvens, fazer computação massiva, isso é algo que já existe há um bom tempo. Não, desculpa, esqueci de Tudo bem. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos agradecer. Obrigado, valeu. Obrigado.